Deus é bom? É bom, Deus é maravilhoso, não é? Eu estou um pouco rouco, você percebeu aí, mas todos estão me ouvindo bem? Aí atrás, está todo mundo me ouvindo bem? Ah, agora melhorou, aumentaram aí, ficou melhor ainda. Essa voz não é a minha não, minha voz normalmente é uma voz bem robusta, tipo Cid Moreira, mas passei por uma dificuldade por esses dias. Esses dias eu tenho me preparado para chegar aqui, muitas balas cadê minha esposa? Qual? Esqueci o nome, né? É uma balinha aí gengibre, para chegar aqui. E Deus me deixou com essa voz desse jeito, de taquara rachada, para poder falar o que Deus preparou para o nosso coração nessa noite. Você já conheceu a minha esposa, né? O pastor apresentou ela, a mulher mais bonita de Duque de Caxias, né? Casados nós somos há 22 anos, né? 3 anos ela ficou em oração, em jejum, pedindo a Deus que eu chegasse. Eu cheguei e graças a Deus ela foi abençoada. Eu também fui muito abençoado. Nós estamos lá em Parque Fluminense com o pastor Josimar, sendo assim muito abençoados lá na igreja e também servindo aos casais, às famílias daquela casa, as famílias que lá estão, com muito amor, com muito esmero, com muito carinho, com muita dedicação, porque nós amamos servir as famílias, nós amamos servir a Deus e servir aos nossos irmãos. Então, nessa noite eu vim aqui trazer uma palavra, um recado de Deus para o seu coração. Ele tem falado comigo na meditação que eu tenho feito através desse texto. Não vou trazer nada mirabolante, novo, extraordinário, algo simples, mas do coração de Deus para o seu coração. Eu peço a você que fique bem ligado, porque Deus tem algo a fazer na sua vida nessa noite. Eu creio, como foi falado aqui, é dia de conversão, de salvação, de milagres. Prepare o seu coração e receba dele. O pastor aqui não tem nada para oferecer, mas o Espírito que está aqui, que habita em você e em mim, aí sim, ele vai fazer algo maravilhoso no nosso meio nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 11, Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e 32. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Amém? Está aí, projetado para você. Diz assim o texto: tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Repete comigo: terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram ali. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Feche seus olhos um minutinho, quero fazer uma oração com você. Pai, tua palavra é maravilhosa, reveladora. A tua palavra é o teu poder se manifestando no nosso meio, e é a tua palavra que faz a diferença. Por ela tudo foi criado, e por ela, Senhor, nós somos alimentados, a nossa fé é robustecida pela tua palavra. E nesta noite que não seja diferente, que a tua palavra venha cumprir o teu propósito, Senhor. Ó Pai, o Senhor me conhece bem, sabe que nada tenho para oferecer, mas eu conto com a tua graça e com o teu Espírito que vai ministrar, assim como ministrou em meu coração para a tua igreja. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. A família de Abrão, se eu falar Abraão, você me perdoe, porque é o costume falar Abraão, mas aqui ainda Abrão. O pai de Abrão, Terá, nesse texto, diz o texto que ele reúne a sua família, Abrão, Ló, filho do seu filho que fora falecido, e a sua nora, é a Sara, ou Sarai, como diz aqui, e leva-os
para uma cidade chamada Canaã. O objetivo de Terá é chegar em Canaã. E no caminho ele para então em Harã, uma outra cidade, que também próxima da onde ele saíra, que é Ur, cidade essa que onde Abraão nasceu, e também o seu pai Terá. A Bíblia não mostra muitos detalhes de Terá, mas o que sabemos de Terá é que ele estava nessa cidade onde, naquele tempo, essa cidade era uma das mais evoluídas do tempo. Era uma cidade que tinha bom comércio, aonde a cidade era tão desenvolvida que as escolas tinham maestria em ensinar as suas crianças. Ali naquele lugar havia um conforto, havia algo que fizesse com que aquela família estivesse bem, com tranquilidade para viver e crescer naquela família, naquele lugar. Ur, a cidade dos caldeus. Mas o seu filho Harã morre. E segundo alguns teólogos, Harã morre num momento de alegria da família. Nós estamos num culto de família, viemos aqui para falar do que Deus tem preparado para nós como família. E eu creio que Deus tem algo para falar a respeito da sua família, que você vai guardar aqui, eu creio que você vai sair, levar para sua casa, e isso vai impactar a sua família, você crê? Harã morre. Dá um branco às vezes aqui, meu Deus. Terá pega a sua família, Abrão, sua nora e seu neto, e leva para Canaã. No meio do caminho, ele não consegue, ele para em Harã, uma outra cidade que também tinha um certo desenvolvimento, não tanto quanto Ur, mas tinha um certo desenvolvimento, e ali ele fica, passa ali um bom tempo, e não consegue mais sair dali. Fica naquele lugar e morre ali com 205 anos. Naquele mesmo lugar, Deus chama Abrão e faz a ele uma promessa. E está no capítulo à frente, capítulo 12, eu quero ler com você aqui. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa, recebe um chamado para seguir o caminho de Deus, a direção que Deus havia planejado para ele. E ele então, sem titubear, imediatamente ele decide obedecer. Mas ele poderia não obedecer. Ele poderia ficar em Harã, porque ele já estava estabilizado lá, já tinha uma estrutura para ficar. Mas ele decide obedecer por quê? Porque ele percebe que aquele que falava com ele tinha algo melhor para ele. Tinha um projeto para ele, tinha um plano para ele, tinha um propósito para ele. Então, mesmo estando confortável, da maneira que parecia ser a melhor e a mais correta, ele decide ir para o duvidoso. E não é assim conosco. Às vezes nós estamos tão fixados no que nós entendemos ser o mais certo, o melhor, e perdemos a oportunidade de seguir o que Deus preparou, o propósito dele para nós, dentro da nossa família. Eu não sei você, mas eu tenho enfrentado algumas batalhas dentro da minha família, que às vezes me parece que não tem mais jeito, às vezes me parece que eu não vou conseguir cumprir aquilo que para mim é o correto, mas para Deus nem tanto. Abrão decide obedecer a Deus e seguir por um caminho que Deus havia preparado para ele.
Eu quero dizer para você que Deus tem um caminho preparado para a sua família. Deus tem um caminho preparado e uma promessa, e essa promessa se resume em Cristo Jesus. E em Cristo a promessa não é somente para essa terra. Em Cristo a promessa é aqui e vai se perpetuar para toda a eternidade. Nós já temos essa promessa porque recebemos Cristo em nossas vidas. Ao receber Cristo em nossas vidas, nós não ficamos mais limitados em nós. Isso vai perpetuar e vai se estender em toda a nossa família. Você já ouviu falar isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra não é somente para mim, é para mim e para minha casa. A promessa eu tenho. Abraão tinha a promessa e decidiu obedecer. E eu e você? Quem é obediente aqui a Deus? Levanta a mão, por favor. Os obedientes. Vou insistir um pouquinho mais. Estou vendo que aí, os obedientes. Então essa palavra é para mim e para você. Mas obedecer não é fácil. Obedecer muitas vezes nos traz desconforto, nos traz renúncia e algumas vezes até nos traz dor. Não sei se você já passou por isso, eu sim. Eles saem como família, agora sem o seu pai, sem o seu irmão Abrão, e seguem o caminho que Deus preparou para eles. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você está seguindo o caminho que Deus preparou para você? Amém? Então, há uma promessa da terra prometida para você. A Canaã celestial é para você e para a sua família. Eu vim aqui dizer para você que a promessa que Deus liberou sobre a sua vida através de Jesus Cristo, ela vai se estender por toda a sua família. Nenhum deles ficará de fora. Por mais que você ainda não veja. Mas a promessa já foi liberada. E nós vamos chegar lá, no lugar que foi preparado por Deus para nós outros. Terá, ele tinha uma estabilidade muito grande em Ur. Tinha bens, era um comerciante, e ele sai. Eu fiquei pensando, meditando, por que Terá sai de Ur? Qual é o propósito de Terá? Porque, segundo os estudiosos, os teólogos, eles relatam que na cidade de Ur não havia ainda o conhecimento pleno do Deus que nós conhecemos, do Jeová Rafá, do Jeová Jireh, não. Ali eles eram um povo politeísta, adoravam vários deuses e deusas. Então, Terá era um deles. Viver ali também adorava outros deuses, não conhecia o nosso Deus, a qual chama Abrão para um propósito, uma promessa e uma promessa eterna. Abrão, ele se torna mais à frente o pai da fé. E todos que vivem pela fé são descendentes de Abraão. Amém? Você é descendente de Abraão, porque você vive pela fé. Porque o justo, quem é justo aqui, diga amém. O justo viverá pela fé. Somos descendentes do propósito de Deus na vida de Abrão, que converte depois em Abraão. Mas o texto diz que ele tinha um objetivo, que era chegar em Canaã. O texto relata isso. Terá sai em destino a Canaã. Curioso que depois que Terá morre, ele não consegue chegar a Canaã, mas Deus vem, chama seu filho Abrão e faz uma promessa para ele de chegar em Canaã. Que coisa maravilhosa! Terá não conseguiu chegar, mas o seu filho, a geração que estava por vir, conseguiu chegar aonde ele intentou no seu coração. Eu pensei comigo, será que Deus tocou no coração de Terá para ele seguir para Canaã? Ainda não havia essa promessa, mas o mesmo Deus que consegue mexer no coração do faraó, diz o texto lá, quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida com Moisés, e aí Deus vai e endurece o coração do faraó, não é verdade? Mas Deus também pode, ao invés de endurecer, pode amolecer. Eu creio nisso.
porque tenho visto isso todos os dias acontecer ao meu redor. Deus endurece, mas Deus também amolece o coração. Deus pode converter um coração de pedra num coração de carne. Você já ouviu falar isso? Então não há coração que não possa ser convertido, não há coração que não possa ser tocado pelo Senhor, não há coração duro bastante que Deus não possa entrar, porque Ele enviou o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e esse Espírito está em nós, a promessa está em nós, é para a nossa vida e para a nossa família, não se limita em nós. Essa promessa é real, é viva, habita em nós e está relacionada a Canaã celestial. A Canaã celestial é o lugar que Deus está preparando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você tem a promessa da Canaã celestial. Aleluia! Glória a Deus! Abrão não pensou duas vezes em obedecer ao Senhor. Talvez você, como eu, algumas vezes pensa em obedecer ou não ao Senhor. Principalmente quando achamos que as coisas estão corretas aos nossos olhos. Quando nós vemos as coisas e achamos que tem que ser desse jeito, até porque Deus espera que seja desse jeito, e na verdade, nós é que esperamos que seja desse jeito, não Deus, porque Deus Ele faz muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Abrão, ele decide obedecer imediatamente e segue o propósito de Deus. Você também fez isso. Quando o Espírito falou ao seu coração, quando Ele falou que você precisava reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu obedecer imediatamente, seguir em direção ao Senhor, com o coração crendo e com a boca confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então você recebeu a promessa, anda nela, e essa promessa perpetua por sua geração e pelas gerações vindouras. Eu sou filho de um pai ausente, que me abandonou com 2 anos. Eu morei com um padrasto, a minha mãe, meu padrasto com mais 4 filhos que teve com a minha mãe, e foi uma vida muito conturbada. O amor não era tão evidenciado, porque era uma família muito dividida, pelos vícios, pela bebida, pela violência. Mas eu tomei uma postura diferente, depois que eu entendi que eu precisava receber essa promessa. Eu tomei uma postura diferente porque eu entendi que havia algo em Cristo Jesus que poderia mudar a minha vida e as gerações que estão por vir. Eu decidi receber essa promessa, andar por ela, obedecer ela e viver os propósitos que ela tem para mim. Mas eu confesso que não é fácil. Dói. Nós temos 3 filhos. Um deles dorme no Senhor. Teria hoje 28 anos. Faleceu com 25 anos. E esse filho, eu quando casei com a minha esposa, eu já tinha esse filho de um relacionamento passado. Eu não sou crente desde nascença. Há 25 anos que estou em Cristo. Então, cheguei e ela também tinha sua filha. Eles cresceram bem próximos. O filho, com 25, ele é assassinado. Uma coisa pesada, triste, né? Mas, durante muito tempo, eu trouxe ele para perto de mim, e eu quis que ele entendesse que Jesus era o melhor caminho. E o Jesus não é o melhor caminho? É ou não é? Está certo ou está errado? Está certo. Aos meus olhos, o que eu estava fazendo estava certo, e realmente era isso que eu queria e queria para ele. Mas quanto mais eu trazia ele morava com a mãe, e quanto mais eu trazia ele para perto e tentava imputar no seu coração que Jesus era o melhor que ele poderia decidir para a sua vida, mais ele se afastava de mim.
E quanto mais eu o corrigia, porque ele andava por caminhos tortuosos, e mais ele se afastava de mim. E um dia o Espírito Santo falou comigo, claramente: você precisa amá-lo, e não cobrá-lo, e não colocá-lo contra a parede, você precisa amá-lo. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Você não sabe quem eu era. Fui dançarino de break, rasteiro tal, fui pagodeiro, pinguço de primeira, e o Espírito Santo lutava por mim. Havia uma senhora que ela marcava comigo no domingo, de manhã cedo, ela sentava na minha porta, gente, até que eu levantasse ainda meio que embriagado, para me levar para a igreja. E essa senhora não era minha mãe, não era minha parente, não era minha tia. Essa senhora obedecia o Espírito Santo. O que o Senhor queria fazer na minha vida, ela deixava ser usado, obedecia o Senhor, sabe? E eu fugia dela, meu Deus, como eu fugia. Às vezes ela me pegava e eu ia. E tanto o quanto essa senhora me evangelizou. Talvez você conheça o pastor Bruno, lá de Queimados. Pastor Bruno ia para minha casa com um violãozinho, em 93, tocando louvor, e eu ficava ouvindo o pastor Bruno, que era meu amigo, mas eu falava: misericórdia, misericórdia, eu quero ir embora. E ele lutava por mim, e eu nem parente dele eu era, porque eu não poderia lutar pelo meu filho, porque eu não poderia deixar a minha razão, o que eu achava certo, para obedecer o que o Espírito estava me dizendo. Ame-o. E eu passei ao invés de corrigi-lo, trazê-lo para perto. E quanto mais eu falava com ele, quanto mais eu trazia para perto, mais ele se aproximava, mais ele chegava perto. Chegou ao ponto que ele dizia para mim: pai, eu gosto de vir aqui conversar com o senhor, porque isso me traz paz. E eu falei para ele: meu filho, você precisa decidir para Jesus. Eu orava por ele, eu abraçava, comecei a ajudar ele em algumas coisas, e ele ficava cada vez mais feliz. E num determinado tempo ele acabou se envolvendo numa situação, e alguém veio e tirou a sua vida. Isso marcou muito para mim, porque eu tive que ir no local onde o corpo do meu filho estava, para aguardar o sepultamento, levar para o sepultamento. No sepultamento, um pastor que fez o sepultamento não foi muito feliz no que falou. Ele usou meu filho como exemplo para evangelizar os jovens que estavam lá. Isso muito me entristeceu. Eu fiz uma declaração, eu falei: tudo bem, que o que ele fala tem a ver com o que o Senhor quer para a vida de vocês, mas eu conheço o meu filho, eu vivi com ele esses últimos tempos, e eu sei que Deus deu uma oportunidade para ele, no último momento, reconhecer Jesus. Eu quero ficar com essa palavra, e isso norteou meu coração, sabe? Eu fiquei com aquilo ali. No outro dia nós fomos fazer o atestado de óbito, porque não foi possível fazer antes, teve que sepultar primeiro, e uma ficha caiu no meu coração. Eu chorei e pensei com o Senhor, falei: Deus, eu falei aquilo pela fé, eu não sei se o Senhor fez isso, me ajuda, fala comigo, eu preciso da sua resposta, porque o Senhor conhece o meu filho, o Senhor conheceu ele e conhece o meu coração, fala comigo. Fui para casa no domingo, fui para o culto à noite, dormi. Depois, 5 horas da manhã, meu telefone toca. Era um presbítero da Assembleia de Deus, amigo meu. 5 horas da manhã, depois de você passar por uma tragédia dessa, o que você vai pensar? Mais uma tragédia, eu não vou atender. Desliguei o telefone. E aí, dormi de novo. 9 horas da manhã, da segunda-feira, o telefone toca de novo. Era o mesmo presbítero. Eu atendi, ele falou: preciso falar com você urgente. E eu falei: o que você quer falar comigo? Ele: eu vou aí agora onde você está. Pode vir. Ele veio com os olhos vermelhos como um fogo. E ele chegou na porta do meu trabalho e disse: olha, eu estou há 3 dias
precisando dormir, não consigo, porque o Senhor mandou te dizer algo, que eu não pensei, eu não sou disso, eu não faço isso. Deus mandou te dizer algo e eu pensei que era de mim, mas eu quero te dizer, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, então fala. E ele disse para mim, Deus mandou te dizer que vai tudo bem. Eu nunca tive uma experiência assim, meus irmãos. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Vai tudo bem. E imediatamente eu não entendi, eu falei, mas como? Ele botou a mão no meu peito e falou, vai tudo bem. Como se uma imagem passasse na minha frente. Passou a imagem daquela mulher, que você conhece a passagem, onde ela recebe um filho do profeta, ela não tinha um filho, ela recebe uma promessa de ter um filho, tem um filho, o filho cresce, o filho morre. O filho morre, ela fica indignada, vai de encontro ao profeta, e ao chegar no caminho, ela encontra o servo do profeta, que pergunta a ela, como vai? Ela disse, vai tudo bem. Mas o filho dela estava morto. Ela encontra o profeta volta, e o filho dela ressuscita. Passou tudo isso na minha mente naquele momento, e o Espírito Santo falou comigo, eu ressuscitei ele. E eu entendi que Deus já havia dado a oportunidade que eu tinha declarado para o meu filho. Por quê? Eu decidi obedecer o Espírito que habita em mim, mesmo contrariando o que eu achava que era certo. Temos uma filha de 25 anos, que é a filha que eu cheguei e hoje me chama de pai. Minha filha, criada na igreja, criada no evangelho, ministro de louvor, cantava desde pequena na igreja, foi para uma outra igreja e lá ela cresceu, estudou, cuidada com muito amor, com muito carinho, e agora com 25 anos, ela decide sair, abandonar Jesus. Que dor é essa, minha gente? Você criar uma filha dentro da casa do Senhor e de repente ela decide que não quer mais o Senhor, que é o nosso Senhor, que é o correto, que é o que deve ser feito, é por onde ela deve andar. De repente ela diz que não quer mais. O que nós, como pai, devemos fazer? Minha família é do Senhor, eu não aceito isso, então não vou aceitar nada fora do que já tem no seu coração. Mas quanto mais a gente cobra, mais os nossos filhos se afastam. Talvez você esteja como eu. E o Espírito Santo ontem falou comigo e com a minha esposa. Vocês precisam obedecer. Ela está distante, mas ela precisa ser amada. E na verdade nós estamos cobrando. Nós estamos querendo que ela volte. Começou a namorar um rapaz, foi na minha casa, foi apresentar. Eu fiz um churrasco, dia dos pais, olha o presente que eu recebi. Fiz um churrasco, dia dos pais. Chega lá o rapaz, né? Bonitão, fortão, e diz para mim que é ateu. Misericórdia, não? A faca estava na mesa, eu fiquei com ela segurando assim, tremendo. Falei, dessa vez. E o Espírito no meu coração, você precisa amar. Na verdade, eu queria botar ele para fora da minha casa. Mas o Espírito diz que eu preciso amar a minha filha e até mesmo esse rapaz. E eu quero obedecer. Talvez você, como eu, está enfrentando algumas situações que você sabe que parece que não vai ter mais jeito, porque perdeu ela hoje, de ontem para hoje, ela tem falado com a mãe que não tinha mais como suportar tanta cobrança, tanta dor, e nós, recebendo do Senhor a direção, nós decidimos não mais cobrar, porque, não sei você, mas no nosso coração a gente sente uma desonra, sabe?
uma desonra no nosso coração, mas nós não somos movidos pelos sentimentos do nosso coração. Nós somos movidos pelo que está dentro de nós. E o Espírito Santo que está dentro de nós, a promessa do Senhor para nós é Canaã celestial. E os nossos filhos não vão ficar de fora. A nossa família não vai ficar de fora. Nem eu, nem você e nenhum dos nossos vão ficar de fora da Canaã celestial. A promessa é para o meu filho. A promessa é para a minha filha. A promessa é para todos que fazem parte da minha família. Eu não abro mão disso. E se tem que obedecer, eu vou obedecer. Se tem que andar no caminho do Senhor, eu vou andar no caminho do Senhor. Se Ele me chamou para andar até Canaã, ainda contra o meu entendimento, contra o que eu acho que é certo, eu quero andar nos caminhos até chegar a Canaã. Ai, Jesus. É difícil, eu sei. Talvez você, como eu, está passando por isso. Uma situação que não tem como fazer muita coisa. Você tem que escolher. Obedecer ou fugir. Obedecer ou ficar parado esperando acontecer. Abraão decidiu obedecer. E por isso estamos aqui. Eu quero convidar você a decidir obedecer. Se Deus te chamou para amar, ame. Se Deus te chamou para cuidar, cuide. O que é certo para você, nem sempre é o que o Espírito tem como certo para a Canaã celestial. E Ele quer te usar para fazer com que o propósito se cumpra na sua vida, através da sua vida, na sua geração, na geração que está por vir, e por vir, e por vir, até 1000 gerações. Porque a nossa promessa não se resume aqui. Eu posso não ver como terá, eu posso não ver minha família toda na presença do Senhor, mas se eu recebi a promessa, essa promessa é para toda eternidade, vai alcançar todos, e eu não abro mão disso. Eu creio nisso, vou andar por isso, e se tiver que pagar o preço de obedecer, eu quero pagar esse preço de obedecer. Você está comigo? Amém? Abraão decidiu obedecer, mas não foi fácil, porque quando ele chega em Canaã, ele percebe que a terra onde ele chega não é tão boa quanto aqui ele saiu. É um deserto arenoso, cheio de montanhas e pedras. Parece que a promessa é algo fácil, mas não é fácil. Tem um preço a pagar. Mas quando você decide obedecer, Deus te dá estratégias, Deus te dá o caminho, Deus te dá a condição, e Ele toca em corações, Ele move águas, Ele abre portas onde não tem portas, e Ele coloca um coração de carne aonde há um coração de pedra. Eu creio que Deus está trabalhando para alcançar o coração daqueles que estão ao lado da minha filha, porque ela é promessa de Deus aqui nessa terra. Deus vai usar ela e Deus vai tocar no coração deles. Eu não abro mão disso. Então falei com a minha esposa ontem, vamos amá-la. Eu não quero mais falar nada com ela que entristeça o coração dela. Eu quero dizer para ela que ela é uma escolhida do Senhor. E quando ela sair de casa, eu estando em casa, quando ela sair de casa, antes dela sair, eu quero orar por ela. Ela vai chegar na porta, eu vou botar as mãos na cabeça dela e vou dizer, vai, você é uma escolhida do Senhor. Você foi chamada por Deus, Senhor. Aonde ela estiver, fala com ela, mostra a ela quem ela é. Mostra a ela que ela tem um chamado e tem um propósito de Deus aqui nessa terra para a vida dela. Agora vai, minha filha, vai com Deus. Porque eu fui chamado para abençoar. Eu e você fomos chamados para abençoar e nunca amaldiçoar, porque o que está em nós é um Espírito excelente, é uma promessa que vem do trono de Deus, e vem do trono de Deus para abençoar, para mudar histórias, para mudar gerações, e as gerações elas serão tocadas sim, porque eu e você fomos escolhidos por Deus para mudar histórias. Não há escolha melhor do que obedecer. Então quero finalizar, que eu não vou me alongar
convidando você a se colocar de pé comigo nesse momento. Canaã era a terra prometida de Deus para Abrão. E diz a palavra que ele peregrinava, ou seja, ele, na sua jornada, ele tinha um destino. E muitas vezes, de autoconhecimento, porque precisamos conhecer quem somos realmente em Cristo, para andar com Ele, para obedecer a Ele. E muitas vezes, de situações árduas. Canaã, de Abraão, para nós outros hoje, é a Canaã celestial, que a nossa família tem propósito para chegar lá. Há um propósito na sua vida, que vai levar você e toda a sua família para a Canaã celestial. Não abra mão disso. Seus filhos são heranças do Senhor. Seu marido, sua esposa é do Senhor. Porque você recebeu essa promessa, e essa promessa habita em você e está se estendendo para toda a sua família. Você não pode desistir. Você não pode parar e esperar acontecer. Não. Obedeça o Senhor e veja o que Ele vai fazer dentro da sua casa, na sua família. Canaã é a promessa que recebemos em Cristo Jesus. Canaã é a promessa que recebemos para toda a eternidade. Nenhum de nós vai ficar de fora. Porque a palavra é bem clara em dizer que se cremos no Senhor, será salvo nós e a nossa casa. Você crê que a sua casa é do Senhor? Amém. Eu só preciso obedecer o que Deus tem me chamado para fazer. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, para buscar o Senhor a favor da sua família, da minha família. Nós estamos juntos nesse propósito. Mas o maior propósito de Deus para essa noite é que você obedeça o chamado dele para chegar na Canaã. Que você ame ao invés de criticar, que você ore ao invés de lamentar, que você declare a palavra ao invés de murmurar. Orar o Senhor. Você ora hoje e amanhã não pode declarar contrário. Declare que você já recebeu aquilo que você orou. Porque o Senhor, Ele nos chamou com uma promessa. E essa promessa é eterna. Não se limite. Você não é qualquer um. Sua família é presente e é projeto de Deus. Sabe, então vale a pena lutar. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena buscar no Senhor. A direção é dele, só vem dele. A Canaã para Abraão só foi conquistada porque o Senhor direcionou Abraão. E o Senhor tem nos direcionado, então nós vamos chegar lá. Acredite, não desiste, confie, declare, ande por ela. Doa o que doer, obedeça. Eu quero orar com você. Quero convidar aqui a minha esposa para fazer uma oração, mas antes da gente orar por você e pela sua família, eu quero fazer um convite aqui. Talvez haja conosco aqui pessoas que ainda não receberam essa promessa de salvação, ainda não encontraram Jesus, ou ainda não deixaram ser encontrado por Jesus, e não reconheceram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nessa noite entendeu que há um propósito para a sua vida, e uma promessa que vai alcançar você e toda a sua família. Você sabe que a sua família depende disso, e você quer tomar essa decisão. Eu quero perguntar: há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém, por favor, sai do seu lugar, vem aqui na frente.
Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se rende, há uma festa no céu. Os anjos dão uma grande festa no céu. E estamos aqui para também dar uma grande festa pela sua vida. Se há alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem receber Jesus. Senão, nós vamos estar aqui até o final. Você não teve coragem de sair do seu lugar, mas você quer. Você está numa luta espiritual. Ao terminar, procure aqui os pastores que vão estar aqui na frente e reconheça Jesus, seja salvo e receba a promessa para a sua geração e para todas as gerações que estão por vir através da sua vida. Agora eu também quero orar pelas nossas famílias. E eu vou pedir a você que coloque diante do Senhor a sua família. Quem você vê que está precisando, que você tem lutado e não tem visto resultado. Quem você tem colocado diante do Senhor e você não está vendo nada acontecer. Quem é que você precisa obedecer mais para que o poder de Deus se manifeste na vida dessa pessoa? Eu quero convidar você a orar pela sua família, a interceder pela sua família, pelos seus, pela sua casa, juntos. Eu vou orar aqui junto com a minha esposa, ela vai fazer essa oração e nós vamos estar clamando a um Deus de promessa, a um Deus que nos chamou para viver em Canaã. Então quero convidar, feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Dá a mão ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, à sua filha. Dê a mão nesse momento. Ah, Pai poderoso, Pai maravilhoso, bendito e único. Tu nos fez uma promessa, Senhor. Tu nos fez uma promessa. Tu nos fez uma promessa. Nós cremos na Tua palavra. Lamanai, xerequei, elechei, elamanai. Santo, santo é o Senhor. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e viverá eternamente. Tu és o Deus das famílias. Tu nos chamou com um propósito. O Senhor não chamou a nossa casa para deixar os nossos filhos de fora. O Senhor não chamou a tua casa para deixar os seus filhos de fora. O Senhor chamou a minha vida já pensando nos meus filhos e na minha descendência. Aonde eu não chegar, as minhas filhas chegarão. Declare isso nessa noite. Declare isso. Aonde você não chegar, os seus filhos chegarão. Isso é promessa. Isso nós não cremos porque vemos circunstâncias. Nós cremos porque temos um Deus fiel que fez a promessa. E aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Não deixe Satanás tirar e nem roubar aquilo que Deus já te prometeu. Aleluia. Nós viemos declarando e conversando hoje. Eu falei: Senhor, eu entreguei as minhas filhas. Nós entregamos as minhas filhas no teu altar. E isso Satanás não vai tirar. Porque antes delas serem nossas, antes deles serem seus, antes dos filhos serem nossos, eles já eram do Senhor. Você pode declarar isso onde você está. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão do Senhor. Eles serão como as flechas na mão do Senhor. Os meus filhos serão usados na casa do Senhor. Oh, lamanai, xerequei, elechai, alamarai. Declare isso. Receba isso. Inclusive esse louvor que vocês iam cantar agora, nós viemos cantando. E eu falei pro meu marido assim: é tão fácil. Eu já cantei tanto esses louvores com as minhas filhas do nosso lado, no culto no lar, em culto em casa. Já fui na igreja da minha filha e vi ela ministrando e eu cantava com ela a bênção. E é tão bom cantar quando a gente vê tudo acontecendo da forma que a gente espera, que a gente sonha. Mas quando o filho fala assim: mãe, peraí, eu não quero agora não. Às vezes é difícil a gente cantar.
mas eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu não vou ficar com o que o diabo diz para mim. Eu vou ficar com a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Todo-Poderoso, Deus da família, Deus fiel. E é essa palavra que eu e você vamos ficar e vamos sair nessa noite para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.